Gabriel vai tomar a plataforma. Ele é o evangelista local, aspirante ao ministério. Que Deus abençoe ele, use as suas palavras para nos abençoar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, Pai, neste momento, Senhor, eu entro em oração, pedindo, Senhor, para que esvazie todo o meu erro, Pai. Que não seja um homem falando aqui nessa frente, desse púlpito, Pai, mas que seja Teu Espírito Santo agindo, Senhor, através de um homem, Pai. Ó Deus, quebranta os nossos corações, Pai. Que essa palavra pregada possa penetrar bem lá no fundo das nossas almas, Senhor. Ó Deus, eu oro e peço, santifica o Teu servo neste momento, Pai. Que eu seja um vaso em Tuas mãos, Pai, pronto para ser usado, Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um nesta noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus a todos os irmãos. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para podermos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 16, verso 13. São João, capítulo 16, versículo 13. Amém? Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis porquanto eu vou ao Pai. Amém? Senhor Deus Pai, abençoe as Escrituras que foram lidas, Senhor. Vivifica elas em nossas vidas nesta noite, Pai. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Primeiramente, agradeço ao pastor Greg a oportunidade de estar na plataforma. Agradeço a oportunidade e a confiança de poder estar aqui. Amém? É muito bom. E sempre é um nervosismo, né? Hoje eu gostaria de tomar um tema, um guia. Um natural, um guia. Um guia é um homem especializado em te levar para um determinado local. Ele pode ser um guia florestal, um guia dentro da cidade, um guia turístico. Há vários guias no natural, que é alguém que certifica te levar no caminho certo e te guardar durante o caminho. E no espiritual nós também temos um guia. Nós temos um guia, pois Jesus Cristo foi, mas Ele deixou o seu guia aqui. O profeta fala aqui, na mensagem um guia, parágrafo 14, ele fala assim: agora, um guia tem de conhecer o caminho, ele tem de saber para onde está indo e o que está fazendo, e como cuidar de você ao longo do caminho.
Está vendo? Ele tem de cuidar para que você não acabe se perdendo. Um guia é um homem selecionado. O Estado seleciona esse homem, se ele é um guia. E agora, ao fazer uma viagem para a mata, onde você talvez não esteja acostumado a ir, não é boa coisa ir sem um guia. Francamente, alguns lugares nem mesmo pode ir sem um. Por exemplo, no Canadá. Então o profeta diz que há determinados lugares que nós não podemos ir sem guia. Na nossa vida cristã, todos os lugares, nós devemos estar acompanhados do nosso guia. O nosso guia chamado Espírito Santo. Ele que veio, Jesus Cristo foi, mas prometeu que enviaria um Consolador. Ele prometeu e Ele os guiaria em toda a verdade. Então esse é o guia que Jesus Cristo, não é o Estado que tem escolhido, não são cursos de teologia que tem escolhido este guia, não é conhecimento, mas é o próprio Deus que enviou este guia para estar na igreja, para guiar a igreja. A que caminho? A guiar ao caminho dos céus, a guiar a noiva à perfeição para arrebatamento. Um pouco mais à frente, o profeta nos diz sobre Josué, sobre Moisés. Aquela coluna de fogo foi o guia do povo lá no Egito. Ó irmãos, eu creio, eu imagino que quando eles se depararam com o mar vermelho, com o Jordão em sua frente, eles pensavam: onde é que Ele tem nos guiado? Talvez chegará momentos, irmãos, nas nossas vidas em que vai ser difíceis. O guia fazerá você passar por lugares difíceis, mas para a sua santificação. E neste momento Ele te guardará. Então aquele povo se viu diante do Jordão, e o que disse o profeta aqui? Ele disse assim, o profeta dizia para ficar atrás da arca. Atrás da arca, por quê? Porque a arca era a palavra de Deus. Então você sempre tem que estar atrás da palavra, atrás do guia. E Josué diz assim: agora, vocês nunca passaram por este caminho antes, vocês não sabem de nada acerca da estrada. Eu creio que neste momento paramos para refletir. Nós estamos trilhando este caminho. Nós não saberemos o que acontecerá no futuro. Então temos de ter esse guia, temos de ter a arca na nossa frente para atravessarmos o Jordão. Para atravessarmos esta vida terrena, temos que ter um guia, porque senão nós nos perderemos no meio do caminho. E há dois tipos de guia. O profeta fala de uma determinada história daqueles patos. Então ele fala sobre aquele patinho, e ele diz aqui no parágrafo 72: Você já notou os gansos selvagens passando? Os patos indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu lá numa lagoa em algum lugar. Ele não conhece leste, norte, oeste ou sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa situada nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve fora daquela lagoa, mas ele nasceu líder. Aquele patinho nasceu para ser líder. E de repente, certa noite, houve uma grande nevada que veio atrás do topo das montanhas. O que acontece? Aquela brisa fria desce ali. Posso imaginá-lo tremendo de frio, dizendo: mamãe, o que isso significa? Veja, ele nunca sentiu tempo frio antes. E ele começa a notar em redor da beira da lagoa, que começa a congelar, gelo chegando à lagoa. E ele não sabe, mas de repente, ele nasceu para ser um guia daquele bando de patos. Ele saltará direto para o meio daquela lagoa. Quando isso lhe ocorrer, ou você pode chamar isso só instinto, ou seja, ele nadará direto para o meio daquela lagoa.
e estenderá aquele patinho bico para o ar e começará a fazer quaquá, quaquá, e todo o pato na lagoa virá direto a ele. Quando aquele Espírito Santo começar a bater aquele chamado no seu coração, você virá a ele, cada eleito virá a ele, ele vai chamar. Então cada eleito reconhecerá o grito da mãe águia, reconhecerá o seu guia e o seguirá. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha, quem pode preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Bem, se aquele patinho der um gasnado incerto, quem se preparar para o voo, aquele patinho estenderá o seu biquinho para cima e gritará, e cada patinho virá a ele. Aqui estão eles, tal jubileu eles serão, bem no meio daquela lagoa, simplesmente dando voltas e voltas. Após algum tempo, ele sente isso se movendo nele, e ele tem de partir, e ele baixará suas asinhas, e voará daquela lagoa, e subirá para o ar, e dará 4 ou 5 voltas. Então ele irá direto para Louisiana, o quanto pode, cada pato exatamente atrás dele, cada pato reconhecendo o seu guia. Irmãos, o profeta fala um pouco aqui mais à frente, os patos conhecem seu guia, a igreja não, eles sabem o que fazer. Hoje o povo perece porque não conhece o seu guia. Estão, como Jesus disse aos fariseus, homens entendidos, hoje tem sido cego guiando cego, porque eles não estão em busca do guia verdadeiro. Eles infelizmente estão atrás de um guia homem. Mas Deus tem nos dado a porção completa. Deus tem nos dado guia, Espírito Santo, que possamos fazer como aqueles patinhos que seguem aquele pato líder. Eles não sabem, eles não têm inteligência, eles têm apenas o instinto. Se Deus pode revelar por instinto quem é o pato líder para aquele bando de patinhos, o que Deus poderá fazer para a sua igreja? Ele revelará no coração de cada um o guia desta noite. Eu creio nisso. No parágrafo 78 ele diz: se o pato tem um senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? Se uma igreja ele deve nos conduzir das velhas formalidades e credos e coisas tais para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo, isso traz virtude, ciência, paciência, bondade, porque ele não proclamará nada exceto o Evangelho, só a palavra de Deus. Claro, você precisa de um guia, todos nós precisamos de um guia, senão nós vamos nos perder nesta caminhada, se não tomarmos o Espírito Santo à frente de nossas vidas. Eu tenho certeza que nós nos perderemos, porque nós não somos capazes, mas aquele que habita em nós, ele nos torna capazes, mas nós temos que aceitá-lo como nosso guia. Se simplesmente pudermos aceitar ele como guia, nós vamos sair dessas tradições, nós vamos sair dessas formalidades, nós vamos sair desse pequeno pecado e vamos varar, Senhor. Nós vamos voar acima junto com o guia para o batismo do Espírito Santo. Deus, o profeta fala que não importa quão pequeno, quão velho, quão jovem eles sejam, quando foram à igreja, quantas denominações conheçam, quanto credo poderiam recitar, você tem que nascer de novo, ou nem mesmo está na fundação para começar. Como o nosso pastor tem pregado, se você não nascer de novo, se você não tomar o guia na sua vida, você nem começou a trilhar essa jornada para o arrebatamento, você nem começou a trilhar o seu caminho para os céus. Primeiramente
primeiramente você tem que tomar o seu guia, você tem que se render a Ele e dizer: eu não sei para onde você vai me levar, mas eu irei atrás de Ti, eu ficarei atrás da palavra, não importa onde ela me leve, eu ficarei atrás dela, eu não sairei de trás da palavra. Assim como no tempo lá do Jordão, eles não saíram de trás da arca, e quando aqueles sacerdotes pisaram seus pés no Jordão com a arca, aquele rio se abriu, porque eles estavam atrás da palavra, eles estavam atrás do guia. Assim devemos estar, irmãos. Nós devemos nos centralizar e ficar apenas atrás do guia. Talvez você olhe e pense assim: esta prova que eu estou passando é o guia, está no caminho para te santificar. Oh, esta luta que eu tenho passado é Deus te moldando, te levando a ter o verdadeiro novo nascimento, irmãos. Oh, Deus. O profeta nos conta nesta mensagem que no seu casamento com a irmã Medra, ele foi para a mata na lua de mel, e ele pensava em fazer uma caçada ali, e ele falou para Medra, falou assim: fique nesse acampamento, um acampamento simples. E Medra nunca tinha estado numa floresta, a irmã Medra não sabia como acender um fogo, não sabia como sobreviver ali, e o profeta deixou ela naquele acampamento e disse: eu vou caçar algum veado, alguma coisa assim, porque nós gastamos algum dinheiro e poderemos ter, se eu caçar, poderemos ter comida para o inverno. Então o profeta saiu e foi caçar, pegou o seu rifle e deixou a irmã Medra naquele acampamento junto com Bilicô, e ele foi caçar. E ele foi seguindo um puma, ou no brasileiro, uma onça, né? E ele foi seguindo, e ao longo do caminho foi surgindo uma névoa, uma neblina, e ele foi atrás de um urso e coisa assim, e ele continuou indo, ele tinha confiança em si mesmo. O profeta era um guia, o profeta tinha conhecimento de tais coisas como um guia tem que ter. Ele sabia como sobreviver ali, e ele estava tranquilo, ele estava confiado em si mesmo, ele foi confiado em suas habilidades, e seguindo na sua caçada, e de repente ele viu que foi se escurecendo, e ele pensou: tenho que voltar, está minha esposa e meu filhinho ali. Ele disse: tenho de me apressar. Ele disse, parágrafo 123: lá fui eu, desfiladeiro acima, desabotoei o meu casaco vermelho, e estava subindo o desfiladeiro desta maneira ao redor, e de repente pensei: ora, onde foi que mudei de direção? O vento já estava baixo, as árvores inclinando. Pensei: onde mudei de direção? Fui uma parte a outra, eu sabia que estava indo direto para a montanha furacão, mas por acaso eu parei, estava suando e pensei: o que há aqui? Parti faz meia hora ou 45 minutos e não consigo encontrar o lugar onde mudei de direção. O profeta se encontrou perdido, sendo um guia, tendo toda a experiência e sabendo direcionar-se pelo vento e pelas demais coisas, ele se viu perdido. E ele continuou dando voltas e voltas, e ele diz aqui no parágrafo 129: assim eu comecei a pensar: que posso fazer? Assim foi um pouco adiante e pensei: agora espere. Quando atravessei aquele primeiro vale, o vento estava no meu rosto, de modo que devo ter vindo naquela direção. Então ele vai indo, e vai tentando se localizar, e pensando. Aí ele disse: comecei a ficar nervoso, e pensei: espere um minuto, Bill, você não está perdido, tentando blefar a mim mesmo. Não se pode blefar nisso. Não, aquela inconsciência interior lhe diz que você está errado.
Você tenta dizer: eu sou salvo, eu vou à igreja. Não se preocupe, até que aquele leito de morte venha, e você saberá que é diferente. A sua consciência lhe diz, algo dentro de você lhe diz que você está errado. O guia está lá dentro dizendo: não vá, você está errado. E você diz: não pode, eu não estou errado, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sei fazer o meu próprio caminho, eu vou à igreja, eu me assento naqueles bancos. Mas se você não tiver adotado o guia, nada adiantará. Não faça isso, irmãos. Não espere chegar no leito de morte para você perceber que está sem guia, porque quando você se encontrar lá, se houver chance, porque muitos não têm uma chance de estar no leito de uma cama, porque ainda pode ter tempo para arrependimento. Muitos não têm essa oportunidade. Mas não queira você se encontrar naquele leito de morte, onde a sua carne ficará fraca. Não queira se encontrar naquele leito de morte, onde você não terá vontade de ir para essas coisas do mundo aí, E naquele leito de morte, se você se encontrar sem o guia, a sua alma clamará em desespero, porque ela sabe que ela está perdida. Ela sabe que é chegado o tempo da escuridão e ela está sem um guia chamado Espírito Santo. Não tente blefar com isto. Não tente dizer: eu vou à igreja, eu sou salvo, eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, eu sou salvo. Não blefe com isto não, meus irmãos. Senão acontecerá. O profeta nos conta da história daquela mulher que tinha aquele pastor denominacional, e quando ela se encontrou no leito de morte, ela chamou o pastor e disse: você mentiu para mim, você pregou uma coisa errada. Ela entrou em desespero, porque ela sabia que não tinha guia, mas só naquele leito de morte, só naquele último instante que ela foi perceber. Mas nós, irmãos, a nossa alma está clamando, dizendo: não vá. É o guia falando aqui na nossa alma: não vá, meu filho. Não trilhe por esse caminho, não vá por esse lado. Ele não quer teu mal, ele só quer te guiar para a salvação. Mas você tem que permitir, você tem que abrir o seu coração, você tem que quebrantar esse seu coração para aceitar o guia. E ele continuou. Ele disse: eu vou conseguir. A gente pensa: eu vou conseguir, desse jeito que eu estou, eu vou conseguir. E me pus no caminho e percebi que ficava ouvindo algo. E eu fiquei nervoso e pensei: agora, se eu fizer isto, eu me desesperarei. É isto que comumente um homem perdido faz. Ele se desespera na floresta. Então pega a sua arma e atira a si mesmo. Irmãos, quem dera se nós, quando estivéssemos perdidos, nos desesperássemos a encontrar aquele guia. Quem dera se permitíssemos a nossa alma clamar por aquele guia e dizer: eu quero mais de Jesus Cristo, eu estou perdido, mas eu quero mais. Mas não, nós vamos sufocando aquela voz dentro da nossa alma, nós vamos dizendo: deixe isso quieto, eu sei para onde eu estou indo. Como o profeta disse aqui: eu vou conseguir, eu vou trilhar o meu caminho desse jeito, eu vou continuar com esses velhos costumes, eu vou conseguir. Mas, irmãos, a coisa é mais séria do que pensamos. Não importa quem você seja, não importa se você seja um pastor, se você seja um líder de cântico, um evangelista, se você não adotar o guia, se você não colocar a palavra à sua frente, irmãos, no fim do caminho você se encontrará em desespero, você se encontrará perdido, sem saber para onde ir. Então o profeta fica daquele jeito, desesperado. Então ele diz que ele estava tão confiante, ele diz que ele foi um bom atirador, e ele fica pensando: como posso eu estar perdido? Eu sou um guia, eu sou um grande caçador e tenho experiência na mata.
Mas aí ele para e pensa: o que posso fazer? O que posso fazer? Continuei, aquilo chegando mais perto, e Deus dizendo a ele, o guia dizendo a ele: eu sou socorro bem presente na angústia, socorro bem presente. Então ele caiu em si. Oh, irmãos, que esta noite nós possamos quebrantar os nossos corações e cair em si. E disse: oh, eu não sou um caçador, não sou eu que consigo me localizar, tu tens de ajudar-me. Eu não estou preparado para viver fazendo as coisas que tenho feito, vindo aqui achando que eu sabia demais acerca disto, para me perder. Eu preciso de ti, Senhor. Minha mulher e meu filhinho estão ali, e meu filhinho, meu garotinho, sua mãe partiu e ela está tentando ser mãe para ele, e eu acabei de me casar com ela, e aqui está uma criança na floresta, e ambos morrerão, e ficaria 23 graus negativos, 23 graus abaixo de zero. E o profeta começa a clamar, e ele começa a dizer: Deus, eu não dou conta. É no momento que você admite: Deus, eu não dou conta de me guiar por este caminho. Então primeiramente você se derrama, você diz: eu não dou conta, você se esvazia desse seu ego, você diz: Deus, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de me localizar, eu por mim próprio não sou capaz de chegar no arrebatamento. Então ele diz: perdoa-me por minha própria maneira egocêntrica. Oh, irmãos, o quanto nós estamos cheios do nosso próprio ego às vezes, né? E dizemos: nós somos capazes, que possamos pedir perdão. Perdoa, Deus, por nossa maneira egocêntrica. Nada posso fazer sem ti, tu és meu guia, ajuda-me, Senhor. Então ele se levantou e disse: amém. Apanhei o lenço e o casaco, levantei, pus o chapéu, apanhei minha arma e disse: do meu entendimento, eu irei direto numa direção, porque eu estou caminhando em torno de um círculo, em algum lugar, e eu não sei onde, mas eu irei na direção em que tu me disserdes. Eu irei na direção que tu me disserdes, Senhor Deus, meu querido. Você tem que ir na direção que Deus te disser, e não a direção que você escolher. Não importa o quanto este caminho pareça difícil, a jornada cristã não é fácil não, meu irmão. Você passará por aperto. Ele não prometeu vida fácil aqui na terra não, mas Ele prometeu o céu, se nós pudermos somente ficar atrás da sua palavra. Oh, então ele diz: e comecei a caminhar nesta direção e disse: é isso que eu tenho que fazer, crer nisso. Eu estou indo nesta direção, eu vou direto nesta direção, não vou variar, vou nesta direção, sei que estou certo. Ó, esta é a fé que agrada a Deus, a fé de descanso. Quando você ora e pede a Deus a sua cura e descansa dizendo: eu já fui curado, eu já fui liberto. Esta fé que você tem no guia. E então